Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do My Housecast. Episódio número... 23º, né? Já tem um tempinho, né? Rapaz. Mas esse ano nós vamos terminar com mais de 60, pelo menos. Que o negócio está mais organizado. E hoje um convidado super, hiper, mega especial. Cria da casa. Prata da casa. Prata da casa. Prata não, ouro da casa. Que isso, hein? Quem é, Jorge, essa pessoa? Meu irmão, meu amigo, o Elismar. Seja muito bem-vindo. Pegando eu aqui, não? Fechou, então. Seja muito bem-vindo, Elismar. Obrigado, meu irmão. Uma honra estar aqui nesse My Housecast, o podcast mais falado do mercado imobiliário. Aí você já vai profetizando. E muita gente, talvez, né? Nossa audiência é muito grande e muito qualificada, mas às vezes tem alguém que não conhece o Elismar. Então, Verdade. quem é você, Elismar? Se apresenta aí para os nossos telespectadores. Quem sou eu? Boa pergunta. Quem sou eu? Vou te fazer uma pergunta igual o Guto Galamba fez para um cara lá. Responda quem é você sem falar o que você faz. Aí você pegou pesado. Não tinha ensaiado essa parte. Vou responder da forma que sou eu, bem espontâneo, bem tranquilo. Quem é o Elismar, cara? Eu tava até pensando, eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta, porque eu sou telespectador assíduo, né, do podcast. Assinante do canal. Com certeza. Cara, o Elismar é esse cara sonhador, determinado, que corre atrás de seus objetivos. Cara que eu tava até pensando, que entrou no mercado imobiliário sem saber muito o que esperava ele, né? Entrou no mercado imobiliário sabendo que era um mercado que poderia salvar, que mudar a sua vida, salvar a sua vida, a sua geração, mas que não sabia muito bem o que esperar. E graças a Deus é um cara que é esforçado, que corre atrás dos seus objetivos e que sabe que o melhor está por vir. Então, de forma resumida, Amém. esse sou eu. Amém. Conta um pouquinho da sua história aí, como começou, essa paixão pelo mercado imobiliário. Com certeza. Mas olha só, você falou um negócio interessante. Quando você entrou no mercado imobiliário, você já sabia que ele poderia transformar a sua vida? Sabia porque eu via várias pessoas que... Na verdade, o mercado imobiliário tem muitas pessoas, ele romantiza muito o mercado imobiliário e mostra muito aquilo que é o bom do mercado. E como eu seguia, por exemplo, o Ricardo Martins, ele mostrava realmente o glamour da profissão. E eu pensava assim, cara, se transformou a vida desse cara, pode transformar a minha. Então eu tinha essa convicção porque era o que era exposto na mídia. Então, os desafios... Ninguém mostrava. Ninguém mostrava. Então eu imaginava que era todo aquele glamour. Quando eu entrei, eu vi que tem, como todas as coisas, tem os lados, o lado bom, o lado ruim, o lado fácil, o lado desafiador. Entrou num local chique, né? Estrutura sensacional. Cintia Chagas, chiquíssima. Ainda bem que você corrigiu ele. Mas é engraçado isso aí, porque você falou uma coisa legal. Eu até falo isso para os meninos. Quando eu entrei, por exemplo, no mercado imobiliário, não tinha o Ricardo Martins. Com certeza. Então, assim, eu entrei porque realmente eu queria ter uma vida melhor, mas eu não imaginava que eu teria uma vida transformada. Eu imagino que eu teria uma melhora da vida. Mas conta pra gente aí da sua trajetória. Eu tive a oportunidade de entrar no mercado imobiliário muitos anos atrás. Só que, dado a questão financeira, só eu trabalhava, filho pequeno, minha esposa não trabalhava. Quantos filhos mesmo? Eu tenho só 3. Só 3? Só 3. Filhos naturais são 3, mas para cuidar aí já temos 70 lá na imobiliária, então é muita gente para cuidar. Mas de forma resumida, eu tive a oportunidade de entrar há um tempo atrás, bem antes, na verdade, no mercado imobiliário, e não entrei por causa dessa limitação. Só que, de forma resumida, a minha trajetória, eu comecei a trabalhar muito novo. Com 13 anos eu já trabalhava. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar no Verdurão. Descarregava, ia pro Ceasa, montava as verduras, as frutas lá na exposição. E eu sempre fui muito atencioso, então era tudo impecável, muito bem organizado. E eu trabalhei 2 anos lá nesse local. Eu saí para começar como menor aprendiz e, por coincidência, eu estava vendo o episódio lá do Ricardo e eu vi que ele começou a trabalhar no Cezano, não sabia, foi uma curiosidade. Eu também comecei a trabalhar no Cezano, Centro Salesiano do Menor Aprendiz, né? E eu comecei a trabalhar no Cezano como menor aprendiz e foi totalmente o oposto daquilo que eu imaginei, porque eu imaginava, como eu estava trabalhando com algo braçal e eu via os colegas entrando em escritório, trabalhar com computador, com ar-condicionado, eu imaginei que na minha vez ia ser assim também.
Só que logo na minha vez foi diferente. Eu comecei a trabalhar no chão de fábrica de uma fábrica de tinta. Então eu trabalhava na produção mesmo, etiquetando lá, organizando material para invase. E foram 2 anos nessa função. Trabalhei até finalizar aí o meu contrato. E quando finalizou o meu contrato, eu recebi a oportunidade para trabalhar na área de cobrança. Então eu trabalhei, fui pro escritório, aí chegou, né? O tão sonhado escritório de verdade. Só ia lá só para pegar a etiqueta e voltava. E eu comecei a trabalhar na cobrança. Até hoje tenho uma gratidão muito grande pelo Leiner Abrantes, que era um dos proprietários. Foi ele que me convidou para trabalhar na cobrança, porque não teve vaga na produção e eu fui dispensado. Quando ele ficou sabendo que eu fui dispensado, ele pediu para me chamar para a função, né, de estagiário na área de cobrança. E trabalhei mais ou menos uns 6 meses na cobrança. Só que não era o meu mundo. Cara, eu trabalhava ali na cobrança, algo mais de números, porque foi a oportunidade que me foi dada. Só que eu fui sempre muito antenado e tinha memória muito fotográfica, até hoje eu tenho. E eu comecei a trabalhar no televendas. Então eu vi o pessoal falando, os códigos das tintas. Até hoje eu lembro, vários códigos. Lá, por exemplo, lá a gente tinha uma linha que era Viva Cor, era 45, 05, tarará. Eu lembro as cores, os códigos. Já foram o quê? Mais de 20 anos. Eu tava enrolado numa empresa dessa. Tava lascado mesmo. Foram mais de 20 anos que se passaram, eu ainda lembro de muita coisa. E eu comecei a trabalhar no televendas, foi quando eu comecei a entrar na área comercial. Então eu comecei a entrar na área comercial e eu vi uma oportunidade. No televendas eu ganhava, na época, R$900. Era pouco mais de um salário. E surgiu uma oportunidade na área de assistência técnica. Só que eu tinha que ensinar os pintores a resolver os problemas. Só que eu não era pintor, não trabalhava, não era profissional da área. E foi quando eu agarrei a oportunidade, comecei a dar treinamento em loja de tinta, treinamento para pintor, participar de cotação com construtora. E aí eu entrei nesse mercado imobiliário, no mercado comercial, na área comercial, mesmo sem entender muito. E fui. E foi indo. E no total eu trabalhei 8 anos nessa empresa. Foi a minha escola. Guardo no coração a Linertex, falo para todo mundo, para onde eu vou, eu falo da Linertex. Saí da Linertex, fui desligado. Lá você entrou com 16. Eu entrei com 16. Então você ficou até 24, mais ou menos. Isso, mais ou menos isso. Na época eu fui desligado, a empresa cortou várias pessoas e eu fui um dos que foram desligados. Sofri muito na época, eu sou muito sentimental. Eu me apego muito fácil às pessoas, então para mim foi um baque. E eu fui empreender. Falei, cara, eu vou trabalhar pra mim. E eu montei uma loja, não sei se você sabe dessa história, eu montei uma loja de roupa infantil. Lá na Cidade Livre, em frente a Flávio. Montei uma loja de roupa infantil. E essa loja de roupa infantil tava indo bem. Só que a minha esposa estava grávida da minha segunda filha. E faltando um mês para ela ganhar neném, a nossa loja foi arrombada e levaram tudo. Todas as mercadorias, tudo. Então eu fiquei sem ter por onde ia começar. E aí eu fui trabalhar novamente para os outros. De carteira assinada, um salário baixíssimo na época. Quando eu saí da Linertex, eu ganhava o equivalente na época, cara, era 3 mil e pouco meu salário. Então isso há 10 anos, 15 anos atrás era muita coisa. E eu fui trabalhar para ganhar R$900. Então foi um baque para mim. Na verdade é o seguinte, você tem 36? 36. 36, 12 anos atrás. O salário mínimo era 545. Então era mais ou menos uns 6 salários. Isso. Eu ganhava muito bem na época. Só que eu nunca tive, Guilherme, Jorge, eu nunca tive, assim, instrução financeira. Então, e eu com um coração muito bondoso, tudo aquilo que era entregue na minha mão, eu repartia de uma forma simples de se falar, né? Eu ajudava muita gente na igreja, familiar, e infelizmente foi embora. E quando eu saí de lá, eu montei essa loja, então todo o meu recurso, minhas economias foram embora. E quando ocorreu essa fatalidade, eu não tinha um seguro, eu não tinha uma reserva, eu tive que fechar. E fui trabalhar no Fujioka. Trabalhei no Fujioka numa área totalmente contrária ao comercial, área de controladoria. Eu passava o dia inteiro conferindo os caixas das lojas. E eu trabalhei lá no Fujioka por 1 ano também. Foi quando eu consegui voltar para a área comercial. E eu sempre tive muita facilidade em entrar em mercados novos. Tanto é que eu saí do Fujioka e fui trabalhar numa área de tratamento de resíduos. Então não tinha nada a ver vender tratamento de resíduos. E eu entrei lá como assistente comercial. Eram 6 mulheres, eu era o único homem da equipe comercial e eu era o assistente delas.
Então, assim, foi bem desafiador, porque na época o proprietário ele não contratava homens, assim, para o comercial. Ele preferia trabalhar com mulheres. E com 3 meses que eu estava lá, eu fui promovido para a área comercial, mesmo sem ser da área ambiental. Porque lá todos os consultores, eles eram da área ambiental. Então, eram engenheiros ambientais, agrônomos, eram profissionais da área. E eu era formado em administração, entrei na área que não era a minha praia. E eu tive que aprender muita coisa, normas ambientais, Por que você fez administração? De verdade, eu precisava do curso de algum curso para começar a estagiar. E era o curso que eu conseguia pagar na época. Entendi. Eu Também nunca... estava relacionado também ao seu serviço na época ou não? Não, na época eu poderia estar fazendo contabilidade. Isso, eu tinha afastado e ia voltar para trabalhar como estagiário. Então eu poderia fazer qualquer curso. Gestão comercial, administração, contabilidade. Só que pela proximidade, eu não gostava muito de números igual na contabilidade, né? Então eu falei, não, eu vou para a administração, que eu sei que é um pouco mais amplo. E aí eu comecei na administração. Mas não foi algo planejado, não. Mas é engraçado. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que entrei no mercado imobiliário porque realmente eu quis entrar e fiz administração porque eu quis fazer administração, tipo, tendo cursado engenharia depois. Mas e aí, continua. E aí eu peguei e comecei a trabalhar nessa área, falando com engenheiro, com pessoal muito técnico. Então eu tive que entender de tratamento de resíduo, indicar qual o melhor tratamento, mesmo sem ser um profissional da área. Então eu cresci muito nessa época. E uma das pessoas que tinha uma carteira maior, inclusive uma amiga minha, depois eu vou mandar o link para ela, Larissa Moura, um abraço para ela. Eu fui substituir ela porque ela assumiu um cargo maior e eu fui substituir ela com a maior carteira da empresa na época. Então eu tratava com grandes empresas, Unilever, por exemplo, o tratamento de resíduo Unilever era diário, então tinha toda uma gestão. Então eu cresci muito profissionalmente nessa época. Trabalhei nessa empresa por 2 anos, então aprendi muito. Saí dessa empresa, depois recebi o convite para voltar, voltei e trabalhei por mais 1 ano nessa empresa novamente. Então, graças a Deus, eu consegui aprender um outro mercado que não tinha nada a ver com a minha formação. Nada a ver com a minha formação mesmo. E nessa época, eu saí de lá e foi quando eu entrei, que eu falo que realmente foi a virada de chave na minha vida voltado para a área comercial, foi quando eu comecei a vender curso de pós-graduação, que eu entrei no IPOG. De lá você entrou no IPOG. Isso. Eu saí de lá e fui pro IPOG. Quando eu fui trabalhar no IPOG, Guilherme Jorge, o que eu pensei? Cara, eu não me via trabalhando lá, de verdade. Naquelas bainhas de atendimento, ligando o tempo todo. Eu não me via. Só que na entrevista, eu fui contratado por uma atitude minha que é da minha essência, não foi algo planejado. Durante a entrevista, eles falaram que a gente poderia participar a qualquer momento que a gente quisesse. E teve uma hora que eles pediram a gente para vender um produto aleatório. Eu me recordo perfeitamente. E teve um colega que estava participando lá, coitado, que ele travou. Arriou as 4 rodas, não saía nada, e começou a suar e tremer, e ele estava vendendo algo relacionado a medicamento. E ele travou, ele não conseguia falar nada. E aí eu fui e fiz uma pergunta para ele. Perguntei, falei, cara, fulano usa um medicamento que usa com isso, isso e isso. Esse produto age mais ou menos dessa forma? Para dar uma luz para ele continuar. E aí ele conseguiu continuar. Foi, inclusive, na época que eu fiz a entrevista, eu fiz esse processo seletivo junto com a esposa do Jefferson Parreira, lá da Novo Mundo. Fiz a entrevista junto com ele, nós trabalhamos junto em um tempo. Essa atitude foi algo que contou muito ponto, porque da minha essência de ajudar, eu ajudei um cara que teoricamente era meu concorrente. Fluiu. E no final foi essa questão que eu tenho muito forte, a questão da gratidão e da lealdade. A Linertex foi uma empresa que abriu portas para mim, me formou como profissional. Ela foi a base, foi a minha estrutura. Nessa entrevista, quando eu fui falar o meu currículo, um dos encarregados lá, o Veríssimo, ele falou para mim assim, Deus me livre dessa Linertex, não compre isso nunca mais para minha casa. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Ele, não, um problema. Eu falei, não, cara, me fala. Sabe por quê? Porque eu trabalhei 8 anos, eu sei o tanto que é uma empresa séria. Às vezes foi alguma experiência ruim que você teve por algum profissional que deixou a desejar. E aí ele foi e me falou que era uma diferença de tonalidade. Uma cor que ficou diferente da outra. E eu expliquei para ele, e sem perceber, eu comecei a aplicar a metodologia Spin Selling, que identifiquei a situação do cara, qual que era o problema, o que aquilo estava implicando. E, enfim, consegui, de uma forma resumida, aplicar uma metodologia que eles já faziam sem ter conhecimento dela.
Então foi aonde eu entrei no IPOG e graças a Deus foi um lugar que eu não fiquei preso na baia igual eu imaginava que seria. Eu consegui crescer muito profissionalmente, porque eu tinha que viajar para vários locais do país. Belém, Macapá, Altamira, Santarém, Só vários lugar perto. locais. Só lugar pertinho, bem ali. Boa Vista, enfim. Para vender curso de pós-graduação no lugar que ninguém conhecia, que ninguém sabia o que era. Então era muito desafiador. Eu tinha que abrir o mercado naquela região. Então eu consegui ir lá, foi aonde me deu uma base muito grande para eu ter uma visão mais ampla. Porque, por exemplo, eu chegava no local e eu tinha que saber se naquele local era um outdoor, era a mídia que mais funcionava, se era offline, se era online, se era outdoor, se era digital, se era rádio. Eu tinha que identificar qual que era o melhor. Eu tinha que encontrar a sala comercial que ia funcionar como sala de aula. Eu tinha que fechar esses contratos. Então, assim, muita coisa. Eu cresci profissionalmente nesse lado mais executivo quando eu entrei nessa empresa. E era literalmente isso. Eu entendi o passo a passo para a venda acontecer, fazendo com que o cliente falasse o que era o problema. Foi aonde eu, de verdade, destravei na área comercial. Porque eu costumo falar assim que eu não era comercial de jeito nenhum. Introvertido, calado, mais na minha. E eu me tornei comercial por quê? Porque eu vi na área comercial a possibilidade de eu ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Então foi por isso que eu fui para a área comercial, mas não porque eu queria estar em evidência, ser o que mais falava, o que tinha mais relacionamento. Foi exclusivamente por causa da possibilidade de ganho. Porque dentro da área que eu me formei, que foi administração, é onde eu via que tinha mais possibilidade. E no IPOG foi onde eu tive a oportunidade de estudar. Então lá eu fiz uma pós-graduação, fiz MBA em liderança e gestão empresarial. Não fiz mais por negligência minha na época, eu poderia ter feito vários outros cursos, mas cabeça mais fechada, acabou que eu fiz esse e meio que me acomodei. E de verdade, o IPOG para mim foi uma escola assim que eu carrego, não só uma escola propriamente dita de estrutura, mas aprendi muita coisa que hoje eu consigo colocar em prática aí no mercado imobiliário. Cara, mas eu fico pensando aqui, até lembrando um pouco da minha carreira também, mas eu trabalhei em duas empresas de médio porte para grande, mas trabalhar nessas empresas grandes abre uma visão muito ampla para a gente, né? Porque você começa a entender, ainda mais igual você que é questionador, igual eu que sou, a gente começa a entender porque eu lembro assim, ó, por exemplo, quando eu fiz um curso de torno e a gente pegava uma peça e aí o professor falava assim, sabe por que isso aqui é assim? Não, pois é, mas tem um motivo. Nenhum tempo. Eu lembro dessas coisas. Essa alça aqui da xícara não é à toa, né? É para outro motivo. E a sua formação, na verdade, profissional foi muito boa, né? Foi. Você trabalhou em Eu até esqueci lugares, de falar de uma empresa que eu trabalhei, que foi um curto espaço, foram 9 meses, né? Fujoca, Leinertex. Cadê a Nestlé? É o que eu ia falar agora. Eu trabalhei em várias empresas, assim, que de verdade mostrou para mim o quanto que eu sou resiliente. Eu consigo ganhar muito ou pouco e me virar ali dentro da realidade que eu tô. Eu entrei na Nestlé, mais precisamente na Nescafé, fiquei pouco tempo, fiquei 9 meses lá só. Porque a pressão lá era muito grande. Era muito grande, multinacional, a pressão é gigantesca. E não só em resultado, mas em processo. Então eu estranhei muito, porque eu trabalhava em locais que tinham processo, mas lá era muito rígido, era assim... Cara, de verdade, até se você saísse, parasse o carro no horário muito tarde, você tinha que justificar, era tudo muito, tinha que ser muito claro com eles. Aonde você estava, às vezes ligava a chamada de vídeo, você tinha que mostrar onde você estava, então tinha uma rigidez muito grande. E lá na Nestlé, eu vi o quanto que eu era capaz de conquistar aquilo que eu queria. Porque na Nestlé, eu vi a vaga, eu estava desempregado na época, eu vi a vaga e falei assim, cara, eu vou entrar na Nestlé. Vi no LinkedIn, comecei a procurar várias pessoas que trabalhavam na Nestlé, na região de Goiânia, pedir ajuda para o meu currículo chegar até a mão da pessoa que estava selecionando. E o meu currículo chegou na mão dela por meio de 5 pessoas diferentes. E ela marcou a entrevista. Não era o perfil que ela estava procurando, ela marcou a entrevista lá no Empório Prime. E eu fui fazer a entrevista com ela lá, cheguei lá, ela falou assim, olha, de verdade, eu te chamei porque eu fiquei curiosa, porque como que seu currículo chegou por meio de 5 pessoas diferentes? E eu falei tudo que eu tinha feito. Eu mostrei as mensagens no LinkedIn e tudo. E aí ela me contratou.
foi um mercado para mim totalmente diferente, porque eu vendia máquina de café para diversos segmentos. Hospitais, empresas, padarias, restaurantes, enfim. E lá, para mim, foi muito importante porque eu vi o quanto que é possível a gente acessar as coisas, por mais que... Tá, eu tô aqui, ela tava lá em São Paulo, ela tava em Goiânia ou fora do país, a distância física é muito longe. Mas se você usar a estratégia certa, você consegue acessar as pessoas-chave para você alcançar o seu resultado. E aí, lá na época, eu entrei na empresa, trabalhei um período e eu vi o quanto que era... Essa distância não existe de verdade. A distância entre você e o seu cliente final, na verdade, está relacionada à estratégia que você vai traçar para atingir o alvo. Hoje, dentro do mercado imobiliário, a gente tem uma certa resistência. Eu não consigo atender um cliente de alto padrão, ou eu não consigo atender tal público, porque a gente se vê muito longe. Só que se usar a estratégia certa, você vai alcançar aquele cara. Você vai encontrar ele, você vai alcançar aquele público. Então, lá na Nescafé, eu vi isso. Porque era uma multinacional e eu era um cara desempregado. E eu consegui fazer com que o meu currículo chegasse para meio de 5 pessoas diferentes. Então, para mim, foi uma base muito boa. E eu saí de lá novamente com essa vontade de empreender. Falei, cara, eu tenho que montar alguma coisa para mim. E Então, só que eu não esperava o último a pandemia, emprego, né? O último emprego que tá fazendo esse trem, fechado. Não. Teve uma ponte que eu tive que entrar, que eu vou falar agorinha, Jorge, para me sustentar, para abrir um projeto meu, que foi a minha pastelaria. Eu saí da Nestlé na véspera da pandemia, eu não imaginava que ia ter pandemia. E aí eu pedi conta para me aventurar e logo veio a pandemia. Então, você fechou, você saiu de lá para abrir a pastelaria. Para trabalhar para mim. E eu, na época, eu comecei a fazer marmita e vender. Então eu mesmo fabricava, eu mesmo embalava junto com a minha esposa. Eu tenho até uma foto que eu guardo com muito carinho, meus filhos de touquinha, de tecido lá, e a gente montando as marmitas, e eles achando massa, pegando a sacolinha, me ajudando. Só que veio a pandemia, eu não tinha mais para que entregar. Eu comecei a entregar no meu primeiro mês com marmitaria, eu consegui comprar uma moto que valia aí, sei lá, 6, 7 mil reais na época, e paguei à vista com o primeiro mês. Nossa. Só de lucro, paguei funcionário porque eu precisava da moto para entregar. Então eu pagava uma empresa para entregar caro porque eu não tinha moto. E eu comprei essa moto, só que logo na sequência veio a pandemia. Obra parou, empresas pararam, as pessoas estavam em casa, tinha que se virar com o que tinha. E fazia almoço Não em tinha casa. mais como. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu não vou desistir. Eu vou continuar. E aí eu fiz o que, Jorge? Comecei a fabricar essas marmitas e fui pra porta de hospital. Falei, onde é que tem gente nessa pandemia? Nos hospitais? Eu vou vendendo na porta dos hospitais. E eu comecei a vender até que teve um dia que a fiscalização chegou e eu voltei pra casa com 50 marmitas, cara. Eu congelei na minha geladeira o que dava para congelar, porque eu não tinha mais dinheiro para continuar. Depois daquele baque financeiro, estava tudo muito escasso. E a gente ficou ali mais de um mês comendo aquelas marmitas congeladas. Então, para mim, foi algo que eu olhei assim e falei, cara, mano, eu vou desistir. E aí foi quando veio a ideia da pastelaria. Eu peguei um dinheiro emprestado, comprei... Na verdade, a ideia da pastelaria veio porque, nesse período, meu pai sofreu um AVC, um infarto, na verdade, e ele ficou hospitalizado. Eu fiquei 3 meses cuidando dele no hospital. E meu pai vendia pastel. Eu falei, cara, dá pra mim... Eu sei que o lucro é bom, dá pra eu trabalhar com isso. E ganhar bem à noite, porque eu tava cuidando dele de dia. Minha família precisava de manutenção, precisava do básico. Eu falei, cara, eu vou ter que me virar. E aí eu comecei, minha esposa comprava as coisas, fazia o recheio, eu chegava do hospital à noite, fritava os pastel, eu mesmo entregava com a moto que eu tinha comprado. E fui juntando o dinheirinho para abrir a pastelaria. E aí eu comprei, eu tive na verdade, um sonho com um modelo de trabalho de estilo assembly, onde a pessoa montava o pastel ali na hora. Eu sonhei com aquilo, eu falei, cara, esse trem pode dar certo. E eu não tinha visto lugar nenhum na época. E depois eu vi, que eu fui pesquisar, eu vi que já existia. E eu comprei o balcão da Assembly do Bougainville, que eles tinham fechado na época da pandemia. Coloquei lá na minha garagem, falei, agora o resto eu vou conseguir. E em 6 meses eu consegui abrir a pastelaria, a loja física. Aluguei uma loja que era uma oficina mecânica, ali pertinho da loja Independência. Reformei a loja toda, com muita ajuda, pessoas me ajudando. Eu mesmo fabriquei os móveis, eu mesmo pintava, eu mesmo fui fazendo as coisas. E consegui inaugurar. Foi quando eu entrei no mercado imobiliário, porque aí eu senti uma certa segurança para quê? Para começar no mercado. Falei, cara, eu acho que agora eu consigo, já que eu não estou me dedicando o dia inteiro da pastelaria, eu consigo conciliar com o mercado imobiliário. Foi quando eu cheguei no mercado imobiliário. História longa, né?
Mas é bom. História tranquila, né? Muita coisa aí que eu não sabia, inclusive. História tranquila, né? É, Sem desafio, sem nada. Qual que é o tema do podcast, sabe, Jorge? Histórias que inspiram. A ideia é essa. mas você falou um negócio aqui também que eu fiquei curioso. Você é sonhador. E hoje, depois de tudo isso que você passou, o que você vê que... O que falta para você realizar ainda? Tô só começando. Tô só começando. Na verdade, o meu sonho principal, Guilherme, sempre foi o quê? Eu sempre morei numa casa muito simples. Só pra você ter noção, quando o meu irmão casou, a minha cama foi embaixo da mesa da cozinha. Eu tinha que tirar o meu colchão, colocar embaixo da mesa da cozinha, porque senão eu tampava o único corredor que dava acesso ao banheiro. Então eu fiquei dormindo debaixo da mesa da cozinha por um tempo. Até eu começar a trabalhar na Linertex e construir o meu quarto. Foi a minha primeira conquista, foi a construção desse quarto meu. Eu tive meu quarto, coisa que eu nunca tinha tido. E eu sempre morei numa casa muito simples, então o meu principal sonho era que quando eu casasse, eu tivesse uma casa muito confortável e um carro muito bom, porque eu empurrei carro velho demais do meu pai, mas, quando eu era criança. Então, de objetivos financeiros, cara, é o que eu imaginava. Eu pensava assim, não, se eu tiver uma casa boa e um carro bom, eu tô realizado. Que eu tenha de verdade, assim, essa conquista. Era o meu principal objetivo. E hoje eu vejo que é muito pequeno. É um sonho muito palpável. Mas para aquela realidade na época era... Nunca imaginei que seria possível em, sei lá, pouco tempo. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre fiz muita coisa, mas foi o mercado imobiliário que proporcionou de verdade essa virada de chave. Falar assim... e eu assimilo muito isso, a estar do lado do Guilherme, a estar dentro do grupo Aparecida, porque, de verdade, eu até uso esse termo, eu falo pro Guilherme, que a MyBroker Aparecida, né, então que a gente usava, né, só MyBroker Aparecida, é uma fábrica de esticar a gente. Quando você pensa que você está no seu limite, você vai lá e estica mais um pouquinho. Quando você pensa que já deu o que tinha para dar, você percebe que tem mais um pouquinho de elasticidade ali que dá para você ir. Então, de verdade, essa virada de chave fez eu enxergar que eu posso conquistar absolutamente tudo que eu quiser. Na época que eu abri a pastelaria, Guilherme, para mim foi muito bom, porque naquela época eu percebi que eu era capaz de conquistar aquilo que eu quisesse conquistar. Não tinha limite. O limite estava aqui, ó. Eu acreditei que ia dar certo, foi lá e deu certo. Tanto é que quando eu fechei a pastelaria, todo mundo me chamou de louco. Inclusive a Tamires, né, que trabalha com a gente lá, ela falou, você é doido, por que você vai fechar? Ela queria até comprar na época. Só que eu sou meio... como que eu posso dizer? Sentimental. Eu não ia dar conta de ver o meu negócio na mão de outra pessoa. Eu preferia fechar. Mas você sabe a diferença entre o louco e o gênio, né? Explica, por favor. É o resultado. Com certeza. É só isso. E na época eu falei, eles me chamaram de doido, só que eu fechei numa conversa, Jorge, nesse dia você não participou, às vezes você não sabe. O Guilherme falou pra mim, cara, fecha essa pastelaria. Vem ver do mercado imobiliário, eu te garanto que isso aqui vai te dar muito mais retorno. Você comenta algo nesse sentido. E eu falei, cara, será? Cheguei em casa, falei pra minha esposa, ela falou, não, nós vamos continuar. Vamos continuar. Acho também Você tantas deve ter agora... pensado assim, pra esse cara falar, é fácil, né? Mas sabe o que eu pensei de verdade? Porque também eu pensei o quê? Que tantas vezes já aconteceu, tantos negócios abriu. A loja de roupa, tudo. A marmitaria pegou e desistiu. Aí mais uma vez... E é justamente o que eu pensei. Falei, cara, se der errado, eu não quero que dê errado. Aí vou recomeçar mais uma vez, eu vou recomeçar quantas vezes for necessário. Porque eu sei que vai ser possível, que vai dar certo. Porque só não dá certo na mão do preguiçoso, na mão do cara que não acredita nele, na mão do cara que não faz o que tem que ser feito. Até passarinho, meu filho, se ficar só com a boca aberta lá, vai morrer de fome. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E na época que eu abri a pastelaria, cara, que eu olhei para aquilo ali, pronto. Eu falei, meu Deus. Realização de um sonho. Falei, cara, meu Deus. E só eu e Deus sabe o tanto que doeu para mim fechar. Doeu. Foi um dia que eu chorei demais. Eu lembro direitinho da minha filha. Ela encostou no canto, a Cecília, ela encostou no cantinho lá, e chorou. Mas a Elise chorou. Porque tava fechando a pastelaria dela. Na cabeça dela era uma alegria tão grande falar que o pai dela tinha uma pastelaria, porque toda criança gosta de pastel, né? Então acho que na cabeça deles era assim, era surreal, não tinha nenhum amiguinho que tinha uma pastelaria, então assim, era surreal. Na pastelaria do meu pai, a gente come pastel a hora que quiser, então tipo assim, verdade. Na cabeça deles era sei lá, é a mesma coisa de ser dono da Cacau, seu pai é dono da Cacau Show, sei lá. Então assim, era uma conquista muito grande. E quando eu vi, eu abracei eles e falei assim, não, meu filho,
esse mês, mas nós vamos montar outra coisa e tal. Só que eu nunca imaginei que eu iria montar uma imobiliária. Então, assim, foi algo que com o tempo foi sendo enxergado aí essa possibilidade. Mas na época eu não via. Nitidamente, assim, não. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para vamos para o mercado imobiliário. Tem muita coisa pra gente perguntar e o tempo. Mas enfim. E outra coisa que você falou aí sobre a questão financeira. Porque eu sei que você é um cara econômico. Eu acho que você sempre foi econômico. Na verdade, eu não tinha o que gastar, né? Então, aquele que vinha para minha mão, eu tomava muito cuidado, porque senão eu sabia que... E aí você falou que você sempre ajudou muito as pessoas. E hoje, inclusive, eu estava ouvindo um podcast. Não sei, enfim, eu vi alguma coisa na internet. E eu achei isso tão legal, porque tipo assim, é muito o que eu falo aqui. Amar o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como ti mesmo. A ti mesmo. Esse como significa o quê? Igual. Da mesma forma. Mas tem como eu amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Não tem. Da mesma forma, né, que Pai Nosso, perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É condicional. Se você não perdoa, você não será perdoado. Inclusive, é o único mandamento que o perdão que exige condição, né? Isso que você está falando aí, Guilherme, me faz lembrar de uma frase que eu... Depois que eu entendi a profundidade dessa frase, muita coisa mudou na minha cabeça. Eu não sabia falar não. Eu não sabia falar não. Por mais que às vezes eu tirava da minha boca, já teve situações que na minha casa, eu lembro perfeitamente, tinha um frango para durar não sei quanto tempo. Eu parti o frango no meio e dava pro vizinho. Não sabia nem quando ia vir outro. Eu não sabia falar não pra ninguém. Muitas pessoas podem olhar e falar, nossa, que bonito da parte dele e tudo, mas é uma atitude que, se você for parar para pensar, da forma natural das coisas, a gente sabe que é o certo ajudar o outro e tudo, mas é uma forma até de nos punir se a gente falar, cara, beleza, eu tô dando para essa pessoa, eu não sei o motivo, eu não sei o que tá acontecendo, o que aconteceu, o que ela plantou para estar colhendo isso, mas eu sei da minha realidade. Posso estar penalizando a minha casa, a minha família. Então, assim, eu demorei a entender que eu tenho que priorizar primeiro, né, a mim mesmo, para depois poder ajudar o outro. Mas qual que foi a frase que eu escutei que mudou assim a minha forma de pensar? Que quando a pessoa que diz que te ama, ela não sabe receber o seu não, é sinal que ela não te ama. Ela só te usa. Ela só tá te usando para atingir os objetivos dela. Então, de verdade, por exemplo, cara, se você é meu amigo, se você me ama e eu te falo não e você não sabe receber aquele não meu, quer dizer que você não é meu amigo. O sentimento não é recíproco, não é a mesma coisa. Então você está usando aquele cara como ponte, você está usando aquela pessoa como tapete, como, sei lá, como degrau. E depois que eu entendi isso, eu comecei a falar não. Eu comecei a falar não sem ter um pesar por aquilo. Porque eu entendi que as pessoas estavam usando, às vezes. E outra coisa, quando você fala não pro outro, muitas vezes você está falando sim para você, né? Certeza. Porque muitas vezes quando a gente fala sim pro outro, nós estamos falando não para nós. E aí hoje também eu vi um outro vídeo legal. A mulher perguntou, como ser generoso sem ser otário? Aí a resposta foi, dá para o outro algo que não é arrancado de você. É a parte do transbordo. Eu ajudo o outro quando eu já estou transbordando. Eu não tiro um rim de mim, sendo que eu só tenho um. Tipo isso. Mais ou menos igual o Ronaldo falou na reunião dele lá do cartão. O cara não comprou o cartão dele, mas ele continua, não para. Foi uma palavra de incentivo, que foi um transbordo que ele fez continuar. Melhor desse negócio, que faz continuar que você tá certo. Então a forma de ajudar ele não foi comprando o cartão do Ronaldo Dantas, mas sim incentivando ele. Com certeza. Mas eu queria que eu comentasse com você, porque como eu sei que você é uma pessoa econômica, e aí você falou que não era um bom gestor financeiro. E a maioria das pessoas, elas lidam mal com dinheiro para aparecer para o outro. A maior parte, principalmente hoje quando a gente pensa no jovem, ele se endivida para aparecer para o outro. E não era seu caso, né? Não, nunca foi. Era para ajudar o outro. Você faria diferente hoje?
muita coisa eu faria diferente. Porque eu entendo que se às vezes eu tivesse usado esse dinheiro em benefício próprio no quesito de multiplicar aquilo que Deus estava entregando na minha mão, hoje eu poderia ajudar muito mais e muito mais pessoas. Então, de uma forma leviana, eu acabei ajudando pessoas que às vezes estavam naquela situação por plantação, né, por colheita, plantou coisas que fez com que acabou com o recurso. Olha que loucura, cara. Eu lembro perfeitamente, às vezes eu ajudava a pessoa com dinheiro e eu via a pessoa em festa. E eu tava na minha casa vendo televisão. Então, assim, cara, é coisas que a gente fala, aquele com a mão dá, a outra não precisa nem ficar sabendo, mas a gente não deixa de, às vezes, não se sentir usado nessas situações. Então, assim, eu sou um cara muito generoso, eu não tenho apego financeiro, eu ajudo quem eu... Se o coração queimar ali e for para me ajudar, eu ajudo, mas hoje com muito mais responsabilidade do que antes. Antes era literalmente, eu dava tudo que eu tinha em prol de pessoas que às vezes não mereciam aquilo. E engraçado que a maior parte das pessoas, claro que nós estamos falando da maioria, não de todos, elas, por exemplo, elas têm uma restrição no seu CPF porque ela comprou algo que ela não deveria comprar. Basicamente, isso. E aí é o que você falou, às vezes a pessoa... Cara, ela plantou isso. É difícil a pessoa estar com restrição no nome porque ele comprou uma cesta básica no Bretas e não pagou. Geralmente uma coisa que não precisava. Normalmente é uma coisa que não precisava. Não era prioridade. Não era prioridade. O que você ia falar? Não, eu ia falar que teve uma situação que eu bato muito na tecla isso dentro da MyBroker Garavelo hoje. Dinheiro é matemática. 1 mais 1 é 2. Da mesma forma que... é tão razão que ele é matemática que se você gasta mais do que você ganha, você vai ficar no vermelho. É lógica. Teve um corretor esses dias que ele chegou lá com o celular e falou assim, olha o celular que eu comprei. Mostrou o iPhone lá, né? E aí eu olhei pra ele e falei assim, nossa, bacana. Mas você não estava se organizando para comprar a sua casa? Você sabia que a compra desse iPhone está te deixando mais distante da sua casa? Ele olhou para mim e falou assim, nossa, cara, eu vou devolver. Falei, não tem devolução mais não, filho. Comprou, já era, já pagou e tudo. E ele ficou mal um tempão. Falou para mim que ele ficava olhando para o iPhone e falava assim, cara, por que eu comprei isso? Por que eu comprei isso? Por que eu comprei isso? Realmente, hoje a gente está num mundo, Guilherme, que tudo é status, tudo é ter, tudo é... Você lembra o tanto que eu demorei para comprar um iPhone? Porque na minha cabeça, cara, eu tirar 3, 4 mil reais para comprar um iPhone era muito desnecessário. Na minha cabeça ali, naquele momento era muito necessário. Mas por quê? Eu tinha muitas outras prioridades, cara. Muitas outras prioridades que eu precisava sanar antes disso. Então eu nunca atropelei muita coisa. Nunca fui de atropelar os processos, não. Eu até brinco, a única vez que eu atropelei muito foi quando eu fui pai aos 18 anos. Aí eu atropelei muito processo. E qual é o tempo de namoro? Um dia. Olha só. Então a gente tem que... Test drive. Só um test drive. Nem era para ter acontecido daqui. Só um test drive, bateu o carro. Mas um livro, cara, que impressionante, O Homem Mais Rico da Babilônia. O livro sábio. E básico. Básico, simples, como... direto. Melhor livro que eu já li sobre Você quer finanças. fazer uma pergunta para ele, não? Não, vamos... Eu tenho uma pergunta. Você deveria fazer uma pergunta para ele, mas eu vou fazer para você então, já que você não fez. Pensei que a gente ia entrar no mercado imobiliário. É do mercado imobiliário mesmo. Então, contar a história dele primeiro. Conta hoje o que você faz no mercado imobiliário. Aí eu já Você vai ter que contar uma parte agora mais resumida, porque a gente precisa fazer outras perguntas Já depois. entra nas perguntas agora. Hoje eu tô... Porque se você não fizer uma pergunta, você vai ver. Hoje eu estou ao lado do Guilherme aí, né, na direção lá da MyBroker Garavelo. Para mim é um desafio gigantesco, porque Tá do meu ela... Também. Um dos desafios. É um desafio muito grande, porque eu nunca estive à frente de uma empresa tão grande. O peso de você carregar a sociedade, falar, eu sou sócio da MyBroker, é um peso muito grande que automaticamente a gente já sente ali a responsabilidade. E a MyBroker Garavelo, ela ainda não é a maior loja da região metropolitana, mas ela foi projetada para ser a maior loja. Então, quando eu paro e olho aquelas mesas vazias e eu falo assim, cara, minha responsabilidade aqui é muito grande. Muito grande. E quando eu olho ali, cara, eu vejo, de verdade, eu vejo o quanto que nós somos instrumentos, cara, para transformar a vida daquelas pessoas todinha que tá ali, da mesma forma que eu tive a minha transformada. Então, hoje, estar à frente da MyBroker Garavelo, para mim, é um desafio gigantesco,
A gente está iniciando agora o braço da Maibroplutiamentos, é outro desafio gigantesco. Mas essa semana, deve ter uns 15 dias, eu até comentei naquela bate-papo que a gente teve com o Ronaldo. E eu falei, cara, eu não escolhi ser líder. As pessoas me escolheram. Então hoje eu costumo falar o seguinte, quando as pessoas viram para mim e perguntam assim, qual que é a sua função dentro da Maibro Garavelli? De verdade, cara, servir aquela galera com o conhecimento que eu tenho. Então eu encaro de verdade cada resposta, cada ajuda, cada incentivo como um ato de servir de verdade. E eles percebem isso. Eles percebem essa servitude no agir, no falar, no fazer. E hoje eu falo que quando o povo pergunta, dentro do mercado imobiliário, o que você faz no mercado imobiliário? Eu sou um diretor servo. Eu sirvo a todos e, consequentemente, a empresa está crescendo. Então, basicamente é isso. Eu sirvo os corretores ali com capital intelectual que eu já adquiri no mercado imobiliário. São 3 anos e meio, propriamente ditos, exercendo função. Passei por todas as etapas do mercado imobiliário. Eu fui corretor. Quando eu comecei a ser corretor, eu fui gerente. Aí eu fui gerente, vi que a pressão era grande demais, desisti de ser gerente. Aí só que aquela história. Tanto que isso é sério. Eu falo que ser líder não é tão simples quanto se pensa. De verdade, é um chamado, cara. Não é eu que escolhi. Como as pessoas me escolheram automaticamente, não tem como eu ficar longe daquilo. E eu resolvi recomeçar, fui para coordenador, e depois... A melhor coisa que aconteceu para mim foi ter tido a minha experiência como coordenador. Porque eu posso bater no peito e falar, eu passei por todas as etapas, eu sei todas as etapas. Então, às vezes, se eu tivesse pulado da etapa, eu poderia... Não entendeu... não entendeu o coordenador, assim. E hoje não, hoje eu sei a importância. E eu fui coordenador, voltei a ser gerente, fui diretor, e hoje eu estou à frente aí, com a sociedade ao seu lado. Então, assim, é muito gratificante saber que você percorreu todo o caminho. Eu costumo falar que eu cheguei onde eu cheguei literalmente por esforço. Porque tem uma coisa que eu detesto, é puxar saco. Nunca puxei saco do Guilherme, tá? Pra quem pensar que puxei saco do Guilherme, nunca, pelo contrário. A gente batia e bate muito de frente, porque a gente pensa muito diferente. Mas é onde eu falo que a gente se complementa nesse sentido. Ele é a explosão e eu sou a calmaria. Então ele chega, tira todo mundo da zona de conforto e eu venho ali colocando as pessoas no lugar de volta, corrigindo os excessos, corrigindo as coisas que precisam ser corrigidas e flui. Então não adianta, cara, não adianta. O mercado imobiliário, ele transformou a minha vida de verdade. Só que o que me move mais dentro do mercado imobiliário é saber que a minha contribuição está transformando a vida dos outros também. Isso para mim é fenomenal. Lindo. Mas é tão engraçado isso que você falou de não ter escolhido ser líder, porque assim, vocês me conhecem há mais tempo. Hoje eu já não sou uma pessoa tão tranquila, tão paciente, e antes eu era muito menos. Qual que é o sentido de eu ser líder, se for olhar por esse lado, né? E uma das principais características do líder é ser uma pessoa paciente. E qual que é o sentido da gente seguir ele? Que doidura. O que a gente fez na nossa vida? Que doidura foi essa? Então, tipo assim, cara, eu realmente, hoje eu sou muito mais tranquilo, mas eu era muito estressado, muito impaciente. E eu me tornei, e acho que nem foram as pessoas que me escolheram também não, que eu acho que se fosse escolher também não escolheria não. Mas a vida foi caminhando para isso, né? Realmente assim, não era meu chamado, como profissional, não tinha vontade disso, mas foi acontecendo naturalmente, e isso realmente é muito engraçado. Um dia eu escutei um comentário do meu pastor, que na época eu fiquei grilado com ele. Ele falou para mim assim que o meu chamado era ser um facilitador. E eu pensei assim, tá, o povo vai me usar, né? Eu abro a porta, eles entram, eu fico para trás. Eu tinha esse pensamento mais escasso. Eu ficava pensando, eu fiquei meio chateado na época. E hoje eu olho para você, Guilherme, muito parecido com isso. Eu acho que o seu chamado de verdade é abrir portas. Sabe? É abrir portas para a pessoa entrar onde ela não pensava que ela poderia entrar. Sentar nas mesas que ela não poderia, não pensaria que poderia sentar. E automaticamente, quando você abre porta, deixa eu te falar, você abriu algo, uma porta que você já acessou. Então, assim, eu hoje vejo o meu chamado de ser um facilitador de uma forma muito mais tranquila. Porque eu abro portas, cara, e pra mim o mais gratificante é ver o cara entrar por aquela porta e lá na frente ele ser a pessoa que vai abrir uma porta para outra pessoa. Então isso pra mim é muito forte e de verdade. Eu vejo nós dois muito parecidos nesse sentido.
de ser duas pessoas que abrem portas. Isso é muito, muito importante. O Jorge vai ter o desafio dele agora como diretor, mas de perto, sabe? De ser esse cara que abre portas, você vai ver o tanto que é gratificante. Você vai falar assim, cara, abrir a porta é gratificante, mas ver o cara entrar por ela e seguir em frente é muito melhor. Mas a gente realmente, assim, é uma característica do nosso grupo. A gente sente muito prazer mesmo em ver o crescimento do outro. E a gente não quer mesmo crescer sozinho. Pode até parecer conversa bonita, mas assim, a gente realmente gosta muito de ver o progresso do outro, ver a felicidade do outro, ver a conquista do outro, né? Eu acho que isso é um dos diferenciais Com certeza. do nosso grupo, que realmente é humano. Cada um com o seu lado de humanidade, né? Esses dias mesmo uma pessoa falou pra mim assim, cara, você não pergunta se eu tô bem. Aí eu, nossa, cara, é verdade. Né? Mas eu normalmente eu não pergunto ninguém se tá bem. Eu sempre tô bem, mas aí eu fui pensando, é falha mesmo minha. O Elismar, mas hoje, só falando aí dos números do Gravelo, né? Que você falou, é uma empresa realmente grande, cara. Quando a gente pensa só na agência Gravelo, é uma empresa grande. Porque começou há menos de um ano, Sim. do absoluto zero. Do absoluto zero. Tinha dinheiro em caixa? É, Pra abrir a loja? sem dinheiro, sem gente, né? E sem profissionais mesmo. E quer dizer, não tinha nada, só tinha a vontade mesmo. E ano passado foi uma agência que vendeu mais de 70 milhões. A gente começa a normalizar isso, mas Sim. quando a gente pensa, cara, em 70 e poucos milhões, cara, é muita coisa. Mas é muita coisa. É muita. Assim, Foram mais de 500 negócios. é muita coisa. Sim, muita mesmo. 500 negócios. Imagina quantas pessoas envolvidas. 500 contratos. 500 contratos, 500 famílias que venderam, 500 famílias que compraram, 500 comissões. A comissão é mais, né? Porque a gente divide lá para Não, tanta mas gente. geral, vamos dizer. É muita coisa mesmo. Terminamos o ano lá com 70 pessoas praticamente. E você pensa, por exemplo, na Lei Nertex, quando você... Não, no IPOG, que é mais recente. Quantos funcionários tinha no IPOG? Você tem noção? Na época, tinha como tem espalhado, né? Eu creio que próximo dos 200 funcionários. E o IPOG tem quantos anos? O IPOG já tem praticamente 20 anos, né? Quer dizer, a gente pensar numa empresa que com poucos meses, tem 70, entende? Então, assim, é realmente muita coisa. É muita coisa. O número é absurdo e a gente terminou o ano com a loja bonita, pronta, montada, com dinheiro em caixa. E é isso, né? Mas agora eu vou deixar o Jorge te perguntar, porque eu acho que o Jorge precisa fazer muito. Qual foi o seu maior desafio de abrir uma loja? Gente, para quem não sabe, o Jorge foi recém-promovido, novo diretor da MyBroker, senador Canedo. Isso, hein? Isso, hein? Quem diria, hein, Jorge? Jorge. Quem diria? É isso mesmo. Meu maior desafio, de verdade, eu não considero o fato de ter começado do zero como desafio lá. Eu acho que eu já passei por isso em proporções menores e eu fiz um estágio lá na pastelaria, que eu não tinha R$1 também, só que na pastelaria eu não tinha Quem recorrer? quem recorrer, não. Era literalmente tirando aí R$2, R$3 de lucro em cada pastel para construir tudo. De verdade, lá eu considero que o meu maior desafio foi desenvolver os meus gestores. Porque até então não tinha ninguém preparado. Eu não estava preparado para ser diretor, eles não estavam preparados para ser gerente, e os corretores que eles estavam contratando também não estavam preparados para ser corretor. Então era um bando de despreparado que começou a dar resultado. Então, assim, no primeiro momento, meu maior desafio foi administrar, olhar para tudo aquilo, olhar para aquele galpão vazio e falar assim: eu tinha um apoio do Guilherme? Tinha, mas a bucha maior ali era minha, porque eu estava ali desenvolvendo e com a responsabilidade de... Ele queria, você me corrigiu de errado, Guilherme, ele queria, assim, ir lá todos os dias, mas ele não podia, mas todas as vezes que ele fosse lá, ele queria ver evolução. Eu acho que é esse que é o papel. Não vai ficar tudo pronto de uma hora para outra, mas ver evolução. E quando eu falo evolução, não é evolução de estrutura, porque você evoluir uma estrutura é muito fácil. O dinheiro compra. Agora, desenvolver pessoas, o dinheiro não compra, não. É esforço,
é zelo, é cuidado, é sentar do lado, é escutar, é ensinar, é fazer 2, 3, 4, 5 vezes. Então eu tive o desafio de formar os meus gestores. Hoje eu estou lá com 8 gestores, muitos ainda em formação, e quando eu vejo que eles estão tendo os filhinhos deles agora para cuidar, cara, é muito gratificante, porque até pouco tempo era eles que eram cuidados, e hoje eles estão cuidando de alguém. Então Abrindo outras portas. a gente vê que agora eles são abridores de porta. Agora a gente está vendo que a engrenagem está girando, porque é esse o nosso papel. Da mesma forma que você está saindo da gestão agora e está indo para a diretoria, a engrenagem girou da forma correta. Acho que triste é a gente olhar e falar, o cara não conseguiu e está indo embora. Esses dias eu estava até conversando com o Guilherme, cara, o nosso grupo, todos os diretores que estão sendo formados, um dia começou lá atrás. Isso é muito bom, porque a gente entende que, de verdade, o propósito está se cumprindo. A gente está ali fazendo a engrenagem girar. Porque é muito fácil ir lá e contratar no mercado, gente. Ir lá e pegar um cara, é muito mais fácil. Só que aí, de verdade, será que a gente está carregando no peito transformar a vida das pessoas por meio de negócio imobiliário bem sucedido só da boca para fora? Ou a transformação verdadeira é isso? É pegar um cara que nem ele sabia que ele era capaz de gerir uma equipe e fazer ele subir no pódio e ser o primeiro do ano. E eu acho que é esse que foi o meu maior desafio. Só que hoje eu vejo, cara, eles andando com as próprias pernas é gratificante demais. Acho que assim como o Guilherme veio hoje andando com as minhas pernas é gratificante demais. Você andando com a sua é muito bom. É muito bom. E esses dias eu falei isso. Falei, cara, falei pro pessoal o seguinte, vocês querem sair da imobiliária? Vão com Deus. Qualquer um que quiser sair. Estilo igreja, eu abençoe vocês vão. Mas a marca que a MyBroker deixou na vida de vocês, vocês não vão conseguir arrancar nem se for na faca. Não vai arrancar. Porque a MyBroker de verdade, ela deixa tatuado, não é na pele, ela deixa tatuado aqui dentro, cara. Tá tatuado aqui dentro, ninguém tira. É uma marca profunda. Então, assim, aquilo que a transformação que a MyBroker proporciona, cara, vai muito além de dinheiro. Vai ali de verdade, vai pra vida, é pra vida. Qualquer pessoa que sair da MyBroker, eu tenho certeza absoluta que a marca que ficou, nada vai apagar. Nada vai apagar. O homem é bom. Espetacular. O Jorge pensando eu outra pergunta, vai, Jorge? Tô digerindo aqui isso tudo. O que mais, Jorge? Eu já fiz umas perguntas pra ele no off. Pode fazer agora no também. Que eu fiquei imaginando, por exemplo, eu tô procurando agora uma sala de... Não, peraí, que eu vou fazer então. Qual conselho que você... 3 conselhos que você dá pro Jorge agora, iniciando também do zero? Erros e acertos. Não, vamos ser melhor. 3 conselhos para novos sócios da MyBroker que vão abrir sua loja. Beleza. Não dá pro... Não, eu quero pro Jorge, porque... Pode ser mais direcionado Eu vou falar, também. Pode ser pro Jorge, sabe por quê? Porque você já conhece ele. Ó, E eu aí vou você falar vai pro pra ele Jorge. assim, ó, tipo assim, Jorge, você é assim, então você vai ter que fazer isso, isso, isso. Vou falar pro Jorge. E se não servir, se servir pra vocês, vocês pegam também, beleza? Jorge, de verdade, você vai ter que reconhecer, cara, que você é o responsável. Deu certo, mérito seu. Deu errado, culpa sua. Ponto. Se você não entender isso, cara, você vai ficar... Eu não ia muito no Garavel, imagina. Se você não entender isso, você vai sempre ficar terceirizando a responsabilidade. A culpa vai ser do seu gerente que não está fazendo, a culpa vai ser do seu corretor que não está fazendo, a culpa é do ponto, a culpa é do marketing, a culpa é disso, é daquilo. Então reconhece que o BO é seu. Se não tiver fluindo com o seu gerente, você vai ter que ser o gerente. Até ele ter capacidade para fazer. Se não tiver fluindo com o seu corretor, meu irmão, às vezes você vai ter que fazer a venda pro cara, o resultado vir. Porque o aluguel vai estar lá para pagar. As despesas vão vir. Então você tem que ter muito claro essa questão desse senso de responsabilidade. Não pensar que sou diretor, vou ficar no meu papel de Não, cadeira adianta como diretor no início, não vou fazer com o papel de corretor nem papel de gerente. Esquece. Até você sentar na cadeira de diretor para ser estratégico, vai demorar um tempo. Você vai ser estratégico, lógico, dentro daquilo que você consegue fazer no primeiro momento, até porque você tem informação. Ou você já foi diretor em alguma empresa? No ramo imobiliário? Nunca foi. Você está começando agora, então você tem informação. Só que o seu processo de formação não pode ser responsável para, às vezes, interferir negativamente na formação dos outros. Você tem que entender que é você. A responsabilidade é sua. O dia que eu entendi que lá no Garavelo estava dando certo, no começo, graças a Deus a gente deu certo desde o início. Mas quando, por exemplo, esses 2 últimos meses foram meses desafiadores. Eu não estou culpando o pessoal.
Eu tô analisando a minha gestão, o que eu tô fazendo de errado. Porque se for culpar eles, de verdade, eles vão ficar ainda mais mal e não vai produzir mesmo. É o principal que eu te falo. Segundo, a gente foi dar umas voltas esse final de semana aí, né? Você sabe, eu tava andando, vocês sabem? Sei. Tava andando mais ele lá, tentando encontrar uma sala. Cara, de verdade, quando você achar a sua sala mesmo, você vai ver, vai dar uma. Vai dar um comichão aqui dentro e vai falar assim: é essa daí, é essa daí. Sensação que o Guilherme teve quando ele achou a segunda sala, né, Guilherme? Porque a primeira não foi muito assim, não, mas a segunda deu aquele comichão que ele falou: cara, é aqui. Eu mostrei várias salas pro Guilherme, mas quando eu mostrei a que a gente colocou mesmo no Garavelo, ele não questionou nada, falou: não é essa. Ele nem tinha ido lá ainda, mas pela ligação eu já vi que ele empolgou pelos áudios e tudo. Não se preocupa muito, de verdade, em estar 100% pronto. Você não vai estar. Você não vai estar 100% pronto para nada novo que você for fazer na sua vida, porque é novo, você nunca viveu, como você vai estar preparado. Mas se prepare todos os dias para aquilo que você for fazer. Todos os dias. Todos os dias. Como que eu posso ser um diretor melhor? Como que eu posso fazer o meu time vender? Como que eu posso fazer a MyBroker, Senador Canedo e pro pódio? Você tem que ter essa visão, cara. Se você não tiver essa visão, você vai ficar acomodado. Quando você perceber, o mês passou e o VGV zerou. E rápido. E rápido. Rápido. Uma semana passa muito rápido. Eu, pra te falar a verdade, nessa segunda-feira lá no pódio, eu fiquei perdido. Eu até abri o calendário, falei, mas 20ª, sei lá quanta semana, e vai. Falei, o que tá acontecendo? Tá voando. Parece que tava falando de fevereiro, já tava na metade de março e passa muito no rápido. final de março. Pois é, passa muito rápido. Eles estavam fazendo o pódio lá da metade de março. Nós já estamos no final de março. Acabou o mês. Infelizmente, se a gente não acelerar, o mês vai passar e nós vamos ficar zerados. É igual ontem eu tava comentando com. A gente almoçou com um colega meu lá de Senador Canedo. Eu falei, cara, aluguel é um negócio que, tipo assim, pra quem recebe, pode até ser uma vez por mês. Mas pra quem paga, parece que paga toda Todo semana. dia. Não tem lógica. Mas você paga semana passada, como que é outra versão? Todo dia. E por isso que a gente precisa analisar todos os dias mesmo, assim. Só que aí é diferente. Quando chega o dia do aluguel, que nem lá, a Tamires manda lá o relatório lá para fazer o pagamento, e eu tô tranquilo sabendo que tem dinheiro em caixa. Aí é diferente quando chega o aluguel. Eu já cheguei. Ou seja, eu já cheguei a pagar o aluguel da minha casa com a cachorrinha que eu tinha. A mulher chegou lá e eu, meu Deus, como que eu vou pagar o aluguel hoje? Você gosta de cachorro? A mulher chegou, não, ela chegou lá e olhou pra cachorrinha, nossa, que cachorrinha linda, me vende ela. Eu falei, não, eu gosto mais dessa cachorrinha aí, não posso vender não. E aí ela falou, não, eu pego por um mês de aluguel. Eu falei, ô, minha filha, vai embora, vai com Deus. Eu gosto tanto de você, mas nem tanto. Faz por dois. Nem gostava da eu cachorrinha gosto assim mais não, mas só pra você entender que quando chega a conta e você não tem o dinheiro em caixa é complicado. Mas o principal dica que eu dou pra você é o seguinte, Jorge, se preocupa com as pessoas que você vai pôr lá dentro. Porque é o seguinte, se você, de verdade, às vezes as pessoas pensam que o diretor ele vai gerir números só. Não, você vai gerir pessoas. Se você cuidar das pessoas de verdade ali, elas vão ficar em dívida com você e elas mesmas vão se cobrar para entregar o resultado. O pessoal releva a cobrança ali do Guilherme mais firme, por quê? Porque sabe que ele quer o bem. E automaticamente a gente se cobra para entregar o resultado, porque a gente meio que fica em dívida. E você acha que eu não me cobro? Falo, cara, o Guilherme deu a oportunidade de eu ser sócio dentro da MyBroker Garavelo. Foi pelo meu esforço? Foi, mas eu precisei dele, como de dar o carimbo lá e falar, tem o meu aval. Eu me cobro demais. Demais. Porque eu penso assim, cara, eu não posso vacilar. Cuida das pessoas. De verdade. Porque se a pessoa perceber que você está preocupado só com o número dela, só com o resultado dela, ela não vai entregar resultado. E você pode ter certeza que o resultado não vai vir. E você pode ter certeza que as pessoas se vão. Elas vão embora. Porque elas vão ser prostituta do mercado. Aquele que paga R$1 a mais, ela vai embora. Qual que é o diferencial que você está entregando? O que você está fazendo por ela? O que você está mudando na vida dela? Porque se for só dinheiro por dinheiro, tem vários imobiliários que pagam por aí. Então cuida delas. Eu, graças a Deus, quando eu estava à frente da equipe Garra, lá na MyBroker Independência, eu tinha uma rotatividade muito baixa. A galera quase não saía. Fala mal de mim perto deles pra você ver. Porque eles tinham uma dívida, porque eles viam a minha preocupação com eles. E o resultado vinha todo mês. Lógico que eu tinha estratégia, tinha organização, tinha metodologia, tinha tudo isso. Mas o meu principal cuidado era com eles. Porque automaticamente eles se cobram para entregar o resultado. Já teve meses que eu subi no pódio e não tinha um deles.
Nenhum deles foram pro pódio, mas eu subi. E eles estavam lá embaixo aplaudindo, porque todos eles venderam um pouquinho. Mas o cuidado foi com eles, no individual. Então guarda isso no seu coração, cara. Se você não cuidar das pessoas, o resultado não vai vir. E elas vão embora, você pode ter certeza. Elas vão embora. E isso aí é legal, sabe por quê? O que o Osmar comentou, que às vezes muitas pessoas aguentam o meu jeito exótico de ser por causa do... Exótico, gostei da palavra. Que sabe, né? Mas é isso, igual você mesmo, o Osmar que pegou também. Qualquer pessoa no minimamente boba, quando trabalhava comigo lá atrás, via que aquilo lá que eu fazia não era por dinheiro. Porque não dava dinheiro. Literalmente, nenhum dinheiro. E por que que eu investia meu tempo? Por que que eu cobrava? Por que que eu direcionava, aconselhava, acompanhava? Porque eu queria o bem da pessoa, né? Apesar que muitas vezes não era fácil entender com as palavras, mas com as atitudes e tal, a pessoa entendia. E o terceiro? Já foi os três. Das pessoas, da responsabilidade. Então, o primeiro que eu falei foi da responsabilidade. O segundo que eu falei foi sobre a questão dele... Não se ocupar na papel de... Não, ele não... Entender que ele, por enquanto, ele vai ter que ser tudo dentro da imobiliária. Entendi. Ele tem que ter essa visão macro, Sentar em fazer todas as tudo, cadeiras. todas as cadeiras, Entendi. por enquanto. Até ele sentar lá no estratégico, ele vai ter que Primeiro a transitar. gente começa, depois a gente vai. Vai ter que transitar. Porque se você ficar lá sentado na sua cadeira de diretor, esperando as coisas acontecer, às vezes não vai, porque você não sabe. Você nunca esteve lá e os que estão chegando, às vezes, nunca estiveram. E o terceiro foi justamente essa questão Como das diz o pessoas. Ronaldo Dantas, pavão adormecido em sua sala refrigerada. Com certeza. E isso é uma cultura, mas é por isso que a gente não tem sala, né, de diretor e tal. Semana passada, inclusive, foi a pessoa veio aqui, eu mostrei para ele, o colega me falou assim, cara, mas onde que é a sua sala? Eu falei, não, essa aqui que é a minha sala. Achou que era uma salona. Ele falou assim, sério? Eu falei, mas é porque assim, eu quase nem fico nela. Para que eu vou... Não tem conforto na sala. É para ficar literalmente desconfortável mesmo. Mas isso é muito legal, cara. Essa cultura da gente tá no front mesmo. Porque a gente não fica falando o que a gente não fala. E a gente sabe a diferença que isso faz, né? Exatamente. Tá junto. Mais alguma pergunta? Já respondeu bastante. Então, vamos pro final, pro desfecho, aquela pergunta que você faz, matadora. O Elismar, meu futuro sócio, juntado com o futuro sócio também. Vai estar nós três lá bonitinho na capa da Forbes, mas vai ser só você agora, tá? Qual será a sua frase na capa da Forbes? Nossa, mas essa daí é profunda, hein? Você viu? Ai. Cara, Lá, cabeludo. Cabeludo, eu liso. esqueci dessa parte, você acredita? Não, pensei, vai ter que ser de supetão aqui mesmo. Cabeludo, viu? O topete aí tá bonito. Aham. Especialmente pro podcast. Tá vendo? Cara, de verdade, a frase que eu quero deixar é o seguinte: a pessoa ela tem que acreditar que ela é capaz. Porque se ela não acreditar, cara, se não começar aqui a mudança, o que vai acontecer? Ela não vai acessar nada. Então, de verdade, acredite em você. Se você não conseguir acreditar em você, acredite nas pessoas que estão sendo de verdade guia Sua base. ali na sua vida. Base. Porque às vezes você não vai conseguir enxergar de verdade. Mas às vezes você vai olhar para o lado e falar, cara, se tem alguém vendo esse potencial em mim, eu vou pelo que eles estão vendo. Porque às vezes eu tô com a minha visão ali tapada. E de verdade, o que eu levei para minha vida no início foi isso mesmo. Quando me escolheram para ser gerente, eu não me via como gestor. Tanto é que quando mandaram eu levantar a mão, eu levantei assim, ó. E eu assustei quando eu vi que a maioria tinha voltado em mim na época lá para eu me tornar gestor. Eu botei você. Então, a maioria. E eu fiquei muito honrado, cara. E eu falei, cara, eu não posso vacilar. Só que eu ainda não me via como gestor. Jamais. Jamais. Então, para ficar bem marcado na cabeça das pessoas, acredite em você. E se você não for capaz de acreditar, acredite no que o seu guia está te passando. Na pessoa que quer o seu meio está te passando. Isso é tão verdade que quando a gente chega num lugar que a gente... Hoje tem GPS, mais fácil. Mas a gente não sabe o caminho. O que a gente faz? Pergunta para alguém que já trilhou esse caminho. Com certeza. O básico. Não, vira aqui direito e você chega no lugar. Complementando, enquanto você tem confiança no caminho, você vai até mais rápido. Exatamente. E Com quando você não certeza. tem confiança no caminho, você dá uma devagarzinho, pede informação, mas quando você não pode ir reto, não ter. Com certeza.
Mas então é isso. Queremos agradecer a sua presença. Foi muito bom Obrigado. estar com você. Sempre é muito bom estar com você. Você dá muito orgulho pra gente, né, Jorge? Obrigado. Também tenho muito orgulho de você, cara. Desse E lado nós só também. estamos começando ainda. Com certeza, nessa mesma época do ano que vem, nós estaremos aqui falando dos nossos números de 2025, que serão gigantescos, e de quantas vidas nós teremos transformadas, de quantas dezenas de corretores que nós teremos, centenas de corretores que nós teremos, centenas de milhões que nós teremos vendido. E com certeza nossa vida vai estar muito melhor. Muito, muito. Com certeza. No jardim. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigadão, tamo junto. Valeu. E é isso, galera. Tchau, tchau, até mais. Fala o seu arroba aí, Elismar. O Elismar, _ Balbino. Elismar com W. Isso mesmo, Elismar Balbino. Elismar. Segue lá, dá uma força e acompanha mais Brook Garavello, que esse ano é nosso. Garavelo é nós. Isso aí. Vem para mais Broca Garavelo, você também. Vem. Vem.